verdade, todo cristão, todo filho de Deus é um missionário. Mas aquilo que nós entendemos como missionário, né? É chamado por uma comunidade, por um povo específico, que sofre, que é oprimido, que não conhece a verdade. Eu acredito que só pode ter dois tipos de pessoas. Por isso, hoje de manhã, enquanto os homens, de madrugada, né? 6 horas da manhã. Que só pode ter dois tipos de pessoas: aqueles que vão e aqueles que trabalham para que eles vão. Com a sua oração, com os seus recursos. Se você não está nem indo, nem está trabalhando para que outros possam ir, eu posso dizer, sem medo de errar, que você está fora do plano de Deus. Porque a fé que cresce é uma fé missionária. E eu tenho sido missionário já há 15 anos, trabalhando na área de transformação social, trabalhando com desenvolvimento e transformação de comunidades carentes. Tem 2 vídeos publicados, um deles eu tenho aqui disponível para quem quiser depois adquirir. E eu vou estar falando um pouquinho mais nessa noite sobre a responsabilidade social da igreja. Tem tudo a ver com uma visão missionária, dentro de um paradigma de missão integral, e tem tudo a ver com o nosso chamado como igreja. Então, vou estar fazendo também, primeiro, um fundamento bíblico da nossa responsabilidade social, que é o fundamental, é o essencial. Sem um fundamento bíblico sólido, não adianta nem a gente começar os nossos trabalhos. E depois vou estar fazendo também um resgate histórico. Aqueles que gostam de história vão curtir, né? Da nossa vocação histórica como igreja na ação social transformadora, como igreja reformada, como igreja evangélica. Mas eu falava hoje à tarde com um grupo de voluntários que eu posso iniciar um trabalho social, posso ter um trabalho social cristão fundamentado em diferentes paradigmas, diferentes visões. Você vê projetos sociais nas igrejas fundamentados, por exemplo, na ideia de uma consciência pesada, né? Fica muito feio a nossa igreja falar de amor, falar de um Deus que é amor, de um Deus que se importa, e a gente não fazer nada na área social. Então vamos fazer. E eu dizia que, graças a Deus, Jesus já levou as nossas culpas, amém? Nós não precisamos fazer nada por culpa, por descargo de consciência. Outras, eu já vi igrejas falarem assim: pastores, não, a nossa igreja, uma igreja como a nossa, tem que ter um trabalho social na cidade, né? Porque uma igreja grande, uma igreja que quer ter o testemunho, a gente precisa aparecer, precisa ter um trabalho social. Outra visão é aquela visão que eu comentava também hoje à tarde: alguém está passando necessidade, eu vou lá, satisfaço uma necessidade e digo, bom, agora que eu satisfiz essa necessidade, escuta muito bem o que tem para te dizer e prega, né? Que é utilizar-se das necessidades da comunidade ou da família para legitimar o nosso discurso de evangelização, de proclamação. Então, na verdade, eu estou meio que usando nessa visão a ação social cristã um gancho para aquilo que realmente interessa, que é o evangelismo, a proclamação e a salvação da alma. Será que é assim que Deus vê? Será que essa é uma visão bíblica, equilibrada da ação social da igreja? Qual que é o fundamento da nossa ação social no sentido amplo, não apenas no sentido de assistência social, mas no sentido de ação na sociedade? Eu acredito que esse fundamento é um fundamento muito mais sólido. E eu queria estar passando para vocês isso. O que Deus está fazendo na história, desde Gênesis 2. Nós vemos o relato bíblico de Gênesis 1, a criação de todas as coisas. Deus estabeleceu a ordem da sua criação, e o homem pecou, e com a entrada do pecado, o homem se afastou de Deus. Todas as áreas da criação foram afetadas pela queda, ok? Todas as áreas da criação. Desde então, o que Deus está fazendo na história? Deus está reconciliando consigo mesmo. O que Ele vai reconciliar consigo mesmo? Todas as coisas.
Deus está trazendo de volta para si aquilo que nunca deveria ter saído do domínio dele. Tudo que é menos que deveria ser por causa do pecado é reconciliado com Deus em Cristo Jesus. Isso está de Gênesis a Apocalipse. O Apocalipse é a culminação de um processo de reconciliação que Deus está operando na história. A base bíblica disso está em todos os livros da Bíblia. Mas para nós resumirmos e fundamentarmos bem essa ideia, eu escolhi um dos textos que nós podemos, que resume bem essa noção, que é o texto de Colossenses, capítulo 1, versículos 15 a 20. Eu gostaria que vocês lessem em voz alta, por favor. Colossenses 1, de 15 a 20. Olha aí. A imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, os céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo existe. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha supremacia, pois foi o agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Por meio dele, conciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Ok, muito obrigado. Interessante, esse texto resume a excelência, né? A grandeza, a totalidade da pessoa, da obra de Jesus Cristo. Em 6 versículos, que o Josué leu, né? Quantas vezes aparece a ideia de totalidade ou de plenitude? Conta aí rapidinho. Para falar da pessoa e da obra de Cristo por nós, de tudo que Ele fez. Quantas vezes aparece a ideia de totalidade ou de plenitude? Quem chuta aí? Nove vezes, né? Desde a criação, toda a criação foi efetuada por meio dele, nele foram criadas todas as coisas. Quem aqui crê que Deus é o Criador de